Olá, mais uma vez venho até vocês para colocar alguns pensamentos. E um deles é sobre a vida no sentido de morrer e viver. A gente morre todos os dias quando a gente está envelhecendo. E nós temos que aprender a envelhecer. Envelhecer, preparar a mala para uma viagem das viagens. A velhice é uma espécie de preparação para essa viagem. É o despedir de pessoas, de locais, dos fatos vividos e, por fim, nos despedir do corpo terreno pela morte. Na medida em que caminhamos no tempo, vamos nos aproximando da viagem. Cabe-me, então, por enquanto, seguir em frente para o resto da jornada. Já cheguei no meio do caminho? Talvez. Pode ser até que o caminho esteja no fim. Seja como for, prossigo, aproveitando cada detalhe, sabendo que quando a viagem começar, estarei voltando para casa, onde a idade foi o teste da gratidão, no qual demonstro e agradeço a vida, o que sou e o que tenho vivido, tendo no tempo a prova de minha fidelidade à vida, com a família, com os amigos, com aquilo que conquistei, pelas experiências adquiridas, bem como compreendendo o merecimento para se viver na sabedoria que nos conduz ao espiritual imortal. Envelhecer é saber apreciar, admirar e honrar o que gera vida, é respeitar cada tempo e cada fase do eterno está sendo, com todas suas transformações de se ser. É gostar-se e amar-se, como se deve gostar e se amar, tendo o milagre da vida sendo a própria vida, acreditando na sabedoria desse milagre, como promessa de eternidade, pelo princípio que originou o existir de se viver, com a gratificação em experimentos de prazeres, galgando descobertas em cada limite, regras e sistemas tão pré-definidos, cientes de que o exercício de eternidade não se encontra nos livros de filosofia, nem nas cartilhas, mas na própria vida com a vida. Envelhecer é ganhar do tempo, deixando de fazer parte do tempo, rumo ao eterno, no além do tempo. Devemos nos adaptar e respeitar as regras da vida e da morte. E certamente poderemos dizer que essas regras são relativas a metas, mudando de prioridade de acordo com cada pessoa, cultura e realidade. Sim, isso é muita verdade, é a verdade. De acordo com as nossas decisões, por uma questão de escolha ou propósito, já que não acredito no acaso, as vivências nos são oferecidas ou negadas numa lista repleta de possíveis amores, viagens, pessoas, lugares e situações aos quais poderíamos ter conhecido e vivido o nosso melhor, na experiência característica do tipo de vida, no que escolhemos por ter, germinando no justo do plantar e do colher. É a oportunidade e o tempo num processo de cumplicidade. Num processo de cumplicidade. É, dá para engasgar. Selecionando, aprovando e reprovando pessoas, para que haja reflexão sobre a validade de se ter passado, o presente e um merecimento a um futuro, para o qual ainda não vivemos, mas que oportunamente iremos viver, sem nos submetermos ao inferno do eu teria, poderia, deveria ter escolhido isso ou aquilo, por isso estou assim. Tenha certeza de que tenha certeza, eu tenho. O que deixamos de viver
no que é justo e verdadeiro, nos persegue e nos assombra atualmente e poderá ser também o eterno. É sempre assim. A vida nos propõe situações que devemos, às vezes, adiar ou não o prazer, abrir mão ou não dele, em função da realidade do momento, no qual a verdadeira prática nos ensina a conjugar o material com o espiritual, o imediato com o depois, o prazer com a realidade, fecundando entre todos esses valores o principal elemento e gesto, o amor, no qual os ingredientes convocados para a festa existencial recebem o convite do prazer e da dor, da serenidade e da preocupação, da paciência e da ansiedade, testemunhando e colocando em contato os limites humanos com a transitoriedade e as necessidades da vida, nos elevando a condições de úteros espirituais, no qual todas as sementes embrionárias de possibilidades frutificam em nossa alma e evoluem na nossa trajetória escolhida, ficando bem claro que para esse amor não se abortar no processo de se tornar oco, sem sentido, periférico, haja necessidade que se alimente do cordão umbilical das atitudes. Desse foco surge a produção do sentimento pela escolha do sentido à existência da vida. E é necessário o vazio para entendermos o cheio, a falta para valorizarmos a presença, o ser para vivermos o ter e o ter para compreendermos o ser, a fim de que nos gestos e nas ações consigamos construir o que tem que ser construído. É a partir daí que passamos a buscar formas de significar nossa experiência no desenvolvimento existencial, no qual mais cedo ou mais tarde enxergamos os limites da vida e as ferramentas de se reinventar, no cair e levantar, no resignificar as metas e objetivos, nos dignando diante do real do que somos, onde o viver é melhor do que sobreviver. Enfim, temos que resolver nossas próprias questões. A primeira é prestar atenção nos próprios pensamentos, principalmente os negativos, e impedi-los de reinar, reforçando a vivência aprendida no momento presente. Ou seja, quando o pensamento negativo aparecer, ao invés de alimentá-lo, insistindo nele, aumente a capacidade de estar presente no presente, diminuindo o fluxo do pensamento de lamentações, de reprovações e por aí afora. Concentre-se na capacidade de decisão, no treinar para essa habilidade tão necessária à independência e à felicidade, proporcionado pelo passado e pela vida, nos impasses e nos conflitos, em momentos críticos de socialização. Não há como escapar durante a vida de alguns acontecimentos que modelam a nossa alma. São os momentos de perda. A vida é feita de ganhos, a começar pelo próprio nascimento, e de perdas, como a morte. Necessário é saber morrer. O maior de todos os ensinamentos que os pais poderiam transmitir aos filhos é a morte. A morte é o limite das coisas, dos fatos e das situações. O limite nos faz firmes e conscientes do que somos, para não nos fazermos de deuses e de nos mover a relacionarmos com outros sem sufocá-los com o nosso controle, para que apenas saibamos que, imperfeito que somos, respondemos pela vida de modo individual. Os limites são a porta do relacionamento sadio. É a grande oportunidade também de aprendizado em busca dessa perfeição. A morte é nossa principal aliada de crescimento e reformulação da vida. Só termina quando aprendemos tudo o que devemos ter aprendido com o não ser. Saber morrer é próprio do que sabe viver.
A morte não é um ponto, é uma vírgula no processo da vida. Queridos, não morra por morrer. Morra aprendendo, porque quando você aprende, você vive. Eu passei e passo por várias experiências de morte, mas essas experiências me geram vida, porque esse é o princípio da vida. Pratique a fé, pratique a vida e você nunca morrerá. Eu sou Paulo Martins, obrigado por esse momento. Inscreva-se no Sala do Trono, compartilhe e que Deus, o Eterno, te abençoe e te guarde. E te prepare para a vida, com a morte e com a própria vida na morte, porque é morrendo que ressuscitamos para a vida eterna. Obrigado. Fiquem na paz.